Olá, bom dia. Sejam muito bem-vindos a esse encontro de leitura e prática da lição do dia de hoje. Hoje nós vamos receber juntos a lição 229. Antes de iniciar a leitura do tema que está nos guiando aqui nessas 10 lições, eu sinto de te fazer um convite mesmo para aquietar a mente e chegar aqui agora, estar aqui verdadeiramente presente e lembrar do propósito de estarmos aqui. Qual é a nossa, qual é a oração do nosso coração? E entregar aqui, entregar qualquer outra meta que possa parecer real, qualquer expectativa sobre a lição de hoje, sobre o que é necessário para realmente receber a lição, o milagre. Qualquer desejo de compreender, de entender essa lição, esse é um convite para ir além das palavras e de qualquer outra coisa que pareça real aqui, né? Esse vídeo, essa leitura, enfim, vamos juntos receber o tema e é isso. O que é o perdão? O perdão reconhece que o que pensaste que teu irmão fez a ti não ocorreu. Ele não perdoa pecados tornando-os reais. Ele vê que não há pecado. E nesse modo de ver, todos os teus pecados são perdoados. O que é o pecado, senão uma ideia falsa sobre o Filho de Deus? O perdão simplesmente vê a sua falsidade e, portanto, a abandona. A vontade de Deus passa, então, a ser livre para ocupar agora o espaço que lhe é devido. Um pensamento que não perdoa é um pensamento que faz um julgamento que ele não questionará, embora não seja verdadeiro. A mente está fechada e não será liberada. O pensamento protege a projeção, apertando as suas correntes, de modo que as distorções se tornem mais veladas e mais obscuras, menos acessíveis à dúvida e mais afastadas da razão. O que poderia se interpor entre uma projeção fixa e o objetivo que ela escolheu como sua meta?
o que poderia se interpor entre uma projeção fixa e o objetivo que ela escolheu como sua meta? Um pensamento que não perdoa faz muitas coisas. Persegue sua meta ativa e freneticamente, distorcendo e derrubando o que vê como interferências no atalho que escolheu. A deturpação é o seu propósito, assim como o meio pelo qual quer realizá-lo. Ele se lança nas suas tentativas furiosas de esmagar a realidade, sem se preocupar com o que quer que seja que aparentemente contradiga o seu ponto de vista. O perdão, por sua vez, é quieto, e na quietude nada faz. Não ofende nenhum aspecto da realidade, nem busca distorcê-la para encaixá-la em aparências que lhe agradem. Apenas olha e espera, e não julga. Aquele que não quer perdoar tem que julgar, pois tem que justificar o seu fracasso em perdoar. Mas aquele que quer perdoar a si mesmo tem que aprender a dar boas-vindas à verdade, exatamente como ela é. Assim sendo, não faças nada e deixa o perdão te mostrar o que fazer através daquele que é o teu guia, teu salvador e protetor, forte em esperança e certo do teu êxito final. Ele já te perdoou, pois essa é a sua função, dada por Deus. Agora é preciso que compartilhes a sua função e perdoes aqueles que ele salvou, cuja impecabilidade ele vê, e a quem honra como filho de Deus. Eu sinto de só lembrar mesmo aqui o que é pecado para um curso em milagres. E como a gente experimenta isso, né? O que parece ser o nosso dia a dia. Aqui, em Um Curso em Milagres, o pecado, ele é só uma crença equivocada na separação, na ideia de separação, né? De que nós estamos
separados, de que nós nos separamos de Deus. E um equívoco, ele só precisa de correção, né? Ele não precisa de punição. Isso é o que Jesus traz aqui em Curso Milagres. Mas para o ego, o pecado, ele é algo na nossa mente, né, algo que a gente fez e que não pode ser desfeito. E que deve ser punido, condenado, crucificado, né? E isso a gente experimenta. É muito prático observar essa sensação interna que o ego, né, essa sensação interna que vem dessa nossa crença no pecado. E eu deixo aqui esse convite para essa observação, com esse convite para abandonar mesmo essa ideia. Sempre que a gente está se sentindo muito, muito culpado, e ontem eu tive uma experiência aqui, que eu experimentei muita culpa, mesmo observando a cena de forma prática no mundo, né? O que o ego estava me dizendo foi: ah, mas você não sabia disso. Fica tranquila, você não sabia, né? Esse é o alívio, né, que o ego traz. Você é vítima também, você não sabia que disso, né? Fica tranquila. Mas eu estava experimentando muita culpa, assim, uma culpa profunda, uma ideia, uma sensação de que eu errei muito feio, assim, nossa. E aí no fundo, né, no pano de fundo, assim, quando a gente para sentir isso e chama o Espírito Santo, é essa sensação que vem e que me veio ontem muito forte. Eu fiz isso e isso não pode ser desfeito. A culpa, essa crença, né? É essa sensação que eu experimento e que eu experimentei ontem, de que é algo que não pode ser desfeito, que você está condenado a isso, né? E eu falei isso, simbolicamente eu conversando, né, e entregando e sentindo mesmo, fazendo contato com essa sensação interna de culpa, né, de que eu cometi um erro e parecia que era algo que Priscila sempre teve muito cuidado, sabe? Não à toa, né? Porque o cuidado ou a atração e a retração, né? Aquilo que atrai e retrai tem é a mesma dinâmica, é o mesmo sistema de pensamento, né? Parecia assim algo que eu tenho tanto cuidado, aquilo que eu tanto temia me sobreveio, óbvio, né? Então, e aí eu experimentei muita culpa, né? E que parecia muito ser por aquele erro que o ego estava me dizendo: ah, tadinha de você, mas você nem sabia. Você não sabia, né? Para desviar, assim, né? Para eu aceitar essa posição de vítima também e não olhar para o desconforto que eu estava sentindo, né? E é essa sensação interna de pecado, dessa ideia de pecado. Caramba, eu fiz isso, eu cometi um erro, eu me separei de Deus e isso não pode ser desfeito. Ou seja, estou condenado a esse inferno que é a mente dual, que é a mente identificada com um sistema de pensamento do ego, que acredita na separação, na culpa, no medo, na punição, no pecado. Então, eu senti só de trazer aqui essa lembrança mesmo, porque aqui está sendo muito prático.
E quando a gente está nesse momento em que a gente fala assim, caramba, eu acho que isso não pode ser desfeito, foi um erro tão, eu estou me sentindo tão errada, tão culpada, parece tão real essa culpa, que eu acho que isso não tem como ser desfeito. Ao mesmo tempo, né, me veio esse desejo, essa oração de estar errada, né, Jesus, eu quero estar errada sobre isso, sim. Eu preciso que você me convença de que eu não sou culpado aqui. E na forma prática eu fiz o que precisava aparentemente ser feito. Obviamente que o ego espiritualizado tentou, né? Nossa, você vai fazer isso só porque você está se sentindo culpada. Mas chega um determinado momento que a gente olha, que eu olhei e falei assim, nem importa isso aqui. Isso aqui nem importa para mim mais. Eu quero Eu quero a inocência, sabe? Eu quero a paz da minha mente. E quando a gente está se sentindo muito errado, muito culpado, vem um desejo louco, assim, de gritar para todo mundo: gente, acreditem em mim, eu não fiz de propósito, eu sou inocente, me desculpa, nossa, me perdoa, esse lugar da vítima, né? Vem esse desejo, e eu senti esse desejo, sabe? De tentar fazer alguma coisa para reverter um possível problema maior, né, que eu percebia como um problema maior, e todo o medo da imagem ser afetada, a imagem de Priscila, né, tem uma imagem que Priscila tem que não pode ser ferida, que não pode ser violada, né, o que vão pensar de Priscila, né? Então, para mim foi assim muito prático, assim, olhar para essa sensação de pecado. Isso é real. Eu fiz isso e isso não pode ser desfeito nunca, né? E o perdão, por sua vez, é quieto e na quietude nada faz. Não ofende nenhum aspecto da realidade, nem busca distorcê-la para encaixá-la em aparências que lhe agradem. Nossa, você não fez nada de propósito, você não sabia, você não viu, você não lembrava. Então fica tranquila, não olha para o que você está sentindo, não. Ah, se conforma com esse alívio temporário. Te agrada mais agora essa aparência, né? E a culpa ali, né? Apenas olha e espera e não julga. Então, senti só de trazer aqui essa experiência que foi muito profunda, assim, para mim, até chegar o momento, assim, de eu olhar para a cena e eu ver, assim, a total incoerência. E a certeza de que eu não estava sentindo o que eu estava sentindo, né, escolhendo aquilo, que não era por causa daquilo que eu estava percebendo, né? Eu digo assim, eu não estava transtornada por conta do evento, porque o evento, o cenário, não fazia sentido. O que eu estava sentindo era incompatível, era incoerente, era incompatível, não justifica. A cena que eu estava percebendo, o julgamento, o erro que eu estava percebendo, ele não justifica a sensação interna. Então, eu não estou transtornada por isso. Não é isso que está me transtornando, porque é incoerente, não faz sentido, é só de forma prática. Aqui é só isso aqui, ó, faz isso e isso, não. Equivoquei, errei, gente. Errei, não sabia aqui. Simples assim. Mas e a culpa que eu estava sentindo? De onde que vem essa culpa? Do que é essa culpa? Então, e eu falei muito assim para Jesus, sabe? Jesus, eu não tô vendo a perfeição nisso aqui. Não tô vendo a perfeição.
Não estou me sentindo grata por essa cena. Não estou me sentindo grata. Não estou sentindo, não estou vendo a perfeição aqui. Para mim, eu não estou vendo a perfeição desse aprendizado. Eu não estou vendo aqui o que, que tem aqui para mim de perfeito, de milagre. Eu estou me sentindo muito culpada. Eu não estou vendo a perfeição, mas eu confio. E fiquei sentindo. Fiquei na sensação interna até nada, né? E é muito perfeito mesmo. Tudo isso, sabe? A prática desses ensinamentos. Ficou muito óbvio ontem, assim, para mim, o quanto a gente gosta dessa imagem e o quanto a gente acha que a gente precisa defender ela, o quanto a gente quer proteger essa imagem, o quanto a gente quer manipular os nossos irmãos para que essa imagem fique intacta, né? Tem uma imagem sua que você construiu aí desse personagem, e que você quer que as pessoas te vejam de determinada forma, né? Mas tudo isso é só um efeito de uma distorção de percepção, assim, não tem absolutamente nada a ver com o que está fora, é totalmente essa percepção do eu, esse conhecimento, eu simplesmente, é uma imagem distorcida, é uma percepção distorcida de si mesmo, muito profunda. E a gente precisa de ajuda para ir além. E para mim, assim, uma coisa que hoje é muito, assim, que me ajuda, assim, que me alinha, sabe? Mesmo nesses momentos que eu pareço, que parece ser uma culpa muito profunda, é não fazer nada. Faz nada. Não faz nada. Não porque é errado ou porque é certo, é só porque o fazer nesse momento pode, para mim, né? Aí depende da experiência do momento, né, de cada instante. Mas naquele instante que eu vivi, que parece ser ontem, eu percebi que se eu fizesse qualquer coisa, eu faria de um lugar de muita culpa, e isso não me ajudaria a sentir, a fazer contato com a sensação interna. Eu ia ficar preocupada com o fazer, com o reverter da cena, sabe? Com o reverter. Então eu fiquei quieta, não fiz nada. E disse para mim mesma: desse lugar eu não vou dar um passo. Não vou dar um passo. Porque eu estou me sentindo muito culpada e com muito medo de ser rejeitada, de ser abandonada, de ser mal vista, né? E aí o ego vem com os alívios, né? Mas você não é isso. Ah, fica com a consciência tranquila. Não, mas você nem fez de propósito. Não, mas tá tudo bem. Ah, mas é só um negócio, é só um detalhe. Não é, é besteira isso. Fica tranquila, boba. Fica tranquilo. Não olha para essa culpa, não. Olha só um pouquinho. Depois vem mais. Se você quer olhar, tá bom, então. Mas olha só um pouquinho, tá? Depois vem para cá. Vê. E não, assim, sabe? Tem aquele lugar de não, assim. Eu tô muito cansado disso. Eu quero um outro jeito. Não importa mais nada, a não ser a paz da minha mente. Eu quero ver a verdade aqui. Eu quero estar errado sobre isso, porque se eu tiver certo sobre isso, né, não tem saída. É o inferno. É esse lugar aqui, essa sensação do pecado que vem equivocada, né, do sistema de pensamento do ego. Isso foi feito e não pode ser desfeito. E aí vem Jesus e fala: o que é o pecado, senão uma ideia falsa sobre o Filho de Deus? Uma percepção distorcida de si mesmo. É,
E foi tão perfeito que a lição de ontem era: Deus não me condenou, eu também não me condeno. E eu postei um vídeo no Instagram fazendo um convite para olhar para essa ideia, né, de erro, olhar para esses momentos em que a gente se sente muito culpado e para mim, para eu me lembrar naquele instante. Porque eu nem sabia o que, que ia vir depois, né? Teoricamente, nesse roteiro. Eu nem sabia o que, que ia vir depois. Mas ter feito aquele vídeo de 4 minutos e ter colocado lá, e depois ter entrado. Foram duas experiências distintas, mas o conteúdo mesmo. Culpa, muita culpa. Você errou, os dois. E, e me fez ter gravado esse vídeo foi um suporte para mim depois, porque eu usei ele para mim. Aquele conteúdo que eu estava fazendo o convite, eu usei para mim mesmo depois. Então, gente, é muito perfeito, assim. Obviamente que não nem sempre é fácil. Parece fácil porque a gente escolhe que seja difícil, mas porque parece que dói, parece o fim de linha, assim, nossa, agora acabou. Mas aí, quando a gente faz contato com essa sensação interna, ela desaparece. E a gente olha para a cena novamente e percebe que aquilo não tem significado, que você pode só fazer o que precisa ser feito e deixar as coisas acontecerem. Que eu não preciso ir lá me defender ou ir lá, porque eu nem sei o que está acontecendo. Está tudo na minha mente. Eu estou imaginando coisas, né? Eu não sei realmente o que está acontecendo. E, na verdade, não tem nada acontecendo, né? Enfim, essa é a, esse é o compartilhamento que tem aqui, essa expressão, essa oração, sabe? E vamos muito juntos praticar perdão, que é a nossa função, a nossa única função aqui. Vamos lá, então, a lição 229. O amor que me criou é o que eu sou. Busco a minha própria identidade e a encontro nestas palavras. Dois pontos. O amor que me criou é o que eu sou. Agora não preciso mais buscar. O amor prevaleceu. Ele esperou tão quieto a minha volta para casa que não me afastarei mais da santa face de Cristo. E tudo o que o olho atesta a verdade da identidade, e tudo que o olho. Ai, Jesus, vamos voltar aqui. Vamos começar de novo nesse parágrafo 1. O amor que me criou é o que eu sou. Busco a minha própria identidade e a encontro nestas palavras. O amor que me criou é o que eu sou.
Agora não preciso mais buscar. O amor prevaleceu. Ele esperou tão quieto a minha volta para casa que não me afastarei mais da santa face de Cristo. E tudo o que olho atesta a verdade da identidade que eu busquei perder, mas que o meu Pai manteve a salvo para mim. Pai, ofereço-te a minha gratidão pelo que eu sou, por teres mantido a minha identidade intocada e sem pecado, em meio a todos os pensamentos de pecado que a minha mente tola inventou. E obrigado por me teres salvo desses pensamentos. Amém. Vamos ficar uns minutinhos e já voltamos.
É isso, amores. O amor que me criou é o que eu sou. Vamos juntos nessa prática. Beijos e até amanhã. Tchau.